Bom dia. Hoje nossa aula é sobre função afim. Tá? O que é uma função afim? Uma função afim, ela é uma função, né, que ela tem uma equação do primeiro grau, com definição, certo? Então, sempre que você vai ver uma função e ela for uma equação do primeiro grau, essa função, ela é uma função afim, tá certo? Ela vai estar representada sempre da seguinte forma. Ela vai estar representada da seguinte forma. Olha só. Aqui é f de x, onde x f de x é igual a 190x mais 45. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o nosso expoente, nossa incógnita é x, e o expoente dela é 1, tá certo? E aqui nós temos, né, uma função do primeiro grau completa. Ela tem, né, o x e tem um termo independente, certo? Esse valor que não vem acompanhado do x, ele é o termo independente. E esse que vem acompanhado do x, né, é o valor do a. O que acompanha o x? O valor do a. O termo independente é o valor do b. Por isso que é definida dessa forma aqui, ó. F de x é igual a ax mais b, né? Esse a, ele acompanha a incógnita, certo? E o b é o termo independente. E ela não é representada só de f de x, ela pode ser representada g de x, h de x, tá certo? Então, eu tenho outros exemplos aqui, por exemplo, tenho f de x igual a menos x mais 12. Quem é o a? Quem está acompanhando o x? É o menos. Ah, mas não tem número. Então, é menos 1. Aqui na frente, sempre que não tiver número na frente da incógnita, esse número que está na frente é o 1, tá certo? Então, aqui eu tenho menos 1. E quem é o b? 12, que é o termo independente. Olha, g de x menos 3x mais 9. Quem é o a? Acompanha o x, menos 3. Quem é o b? Termo dependente, 9. Olha h de x, é igual a f de x. Ah, mas eu não tenho b, né? Eu não tenho termo independente. Se eu não tenho termo independente, então o termo independente é 0. E quem é o a? O a é o 7, certo? Agora a gente vai ver o gráfico dessa função afim. O gráfico da função afim, gente, ela é uma função, né? Ela vai ser sempre uma reta, esse gráfico. Ele vai ser uma reta e ele vai ter uma direção, vai ter uma inclinação, tá certo? E esse gráfico ele vai ficar inclinado ou para a direita ou para a esquerda. Mas nós vamos já ver quem é que vai definir essa inclinação. Olha, então para a gente definir o gráfico de uma função, nós temos a função y igual a x mais 2, tá? Isso é uma função afim, uma função do primeiro grau, que a gente diz, né? Então, ela vai ser uma reta inclinada. Mas eu vou atribuir valores ao x e vou encontrar valores ao y. Lembra lá do nosso gráfico? Né? O nosso gráfico ele tem o x e tem o y, tá certo? Para cá eu tenho valores positivos no x, para cá eu tenho valor negativo no x. Para cima. Então eu só sei que essa função ela é uma reta, tá certo? Vejam aí, tá? Eu dei alguns valores para o x aqui, ó. 0. Então, eu dei 0 para o x, o y deu 2. Se eu colocar 0 aqui, 0 mais 2, 2. Se eu der menos 2 para o x, menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, se eu der menos 2 para o x, vai dar 0 no y. E se eu der 1 para o x, 1 mais 2, 3. Vai dar 3 no y, tá certo? Só substituir esses valores aí. Ah, mas eu preciso fazer muitos pontos. Não, basta fazer 3 pontos, já vou definir meu gráfico. Porque eu sei que ele é uma reta, tá certo? Esse aqui, o valor do A, ele vai definir para mim essa reta, se ela vai fazer uma curva para a direita ou para a esquerda. Para a direita, a gente diz que ela é crescente. Quando o A é positivo, a gente diz que ela é crescente. Bem aqui, ó. Quem é o A? O A é 1. Então, se o A é 1, então é positivo. Então, ele vai ser uma função crescente, tá certo? Ela vai ser uma função crescente. E onde vai tocar o eixo x? Ela vai tocar o eixo x bem aqui, ó, no valor do termo independente. Sempre, tá? Então, sempre ela vai tocar no eixo x no termo independente. Nesse caso, o termo independente é o 2.
Bem aqui, ó. Vai tocar aqui. Tá certo? Tocar no 2. Tá? Se o X for 0, vai tocar no Y no ponto 2. É onde vai tocar no eixo Y. E no eixo X? Olha, no eixo X vai tocar no menos 2. Quando o X for menos 2, Y vai dar 0. Olha. Então é bem aqui, ó. Tá certo? E ela vai tocar no eixo Y sempre em cima do termo independente. Quem é o termo independente? 2. Então vai tocar bem aqui, ó. Em cima do 2. E onde vai tocar o eixo X? É só o meu Y dar 0. Eu tenho que fazer essa função, essa equação aqui dar 0. Ela vai dar 0 quando o X for 2. Então vai tocar no eixo X bem aqui, ó. Porque aqui quando for menos 2, mais 2 vai dar 0. Bem aqui, ó. Então é só ligar esses dois pontos. Ah, mas eu tinha mais 1 e 3. Posso pegar 1 e 3 aqui. Só para completar. Aí eu vou ligar esses 3 pontos. Tá certo? Quando eu ligar esses 3 pontos, ela vai me dar uma reta crescente. Olha, ela me deu uma reta crescente, tá? Ela vai e fez uma curva para a direita. Por quê? Porque o X é positivo. Se o X fosse negativo, ela... Tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje.